São 5 minutos só nesse momento aqui. Amém? Aqui, ó, pra gente lutar, ó. Guerra espiritual hoje, quinta-feira. Não tá por aí? Sexta-feira, guerra espiritual. Aqui é quinta. Aqui é segunda. Aqui é terça. Aqui é quarta. Aqui é sexta, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. Todo dia guerra espiritual. É ou não é? Se você se esquecer que tu foi chamado para um exército de Jesus, tu já viu algum soldado no quartel vacilar? Se ele vacilar, o ladrão vem e rouba a arma dele. É assim ou não é? Quantos policiais você vê aí a reportagem assim? Eita, o vagabundo veio, o ladrão veio, roubou a arma do policial. Você já viu isso? Por quê? Porque vacilou. Nós fomos chamados para não vacilar mais. Mas como chama acesa, manter o fogo aceso. Tu já viu lá no aterro sanitário? Tu já viu? Quem já foi no aterro sanitário aqui? Tu já viu que lá tem fogo? Tu já viu lá uma manilha assim, fogo saindo daquela manilha? Você já viu? Não? Então tu foi no aterro sanitário falso. No aterro sanitário verdadeiro, tem aquele manilhão lá e saindo fogo dali, daquele manilhão. Por quê? Porque debaixo da terra tem o quê? Gás. Gás, irmão. E aquilo ali é para evaporar aquele gás. Por isso que ele queima, é queimado ali para evaporar. Para não haver uma explosão ali debaixo daquela terra e acabar acontecendo um acidente grave com os trabalhadores daquela área ali. Amém? Tu já viu aqui na usina aqui, que tem aqui em São Mateus, no polo petroquímico de São Mateus, por que fica aquela torre lá jorrando fogo direto e não apaga? Por quê? Ali é queimando o excesso de gás que evapora, para não acontecer uma explosão ali e quem mora naquela região ali, todo mundo morrer. Deu para entender? Por que tem que manter acesa aquilo lá? Para não acontecer o quê? Morte. Por que nós temos que manter a nossa fé acesa, viva? Para não acontecer morte espiritual. Fala, Deus, para a gente aprender. Ô, glória! Isso é Deus. Amém, igreja? Vamos aprender com a Bíblia? Tem momentos que Deus trabalha na nossa vida e a gente não entende que Deus está trabalhando. E se a gente não buscar, a gente vai murmurar, a gente vai reclamar. Mas Deus, mas por que assim? Parece loucura para os homens, mas para Deus é algo para Ele ser glorificado. Como é que Deus vai ser glorificado nas coisas que coopera facilmente para o homem fazer? Por que Saul não conseguiu convencer o rei Davi, o menino Davi, que ele deveria ir para aquela guerra com aquelas armas de Saul? Porque Deus não seria glorificado na morte do gigante com aquelas armas de Saul. Para Deus ser glorificado na morte daquele gigante, precisou o rei Davi, o pequeno Davi, o menino Davi, lutar com as armas que Deus deu para ele. O que ele tinha na mão? Uma funda. Era aquilo que fez ele vencer? Não. O que ele tinha na vida dele? Fé, fidelidade a um Deus invisível, mas real. E Saul não. Saul foi treinado para lutar com as mãos. E mesmo assim se acovardou. Ele e o seu exército todinho. Precisou Deus enviar um menino lá. Falou, manda esse menino lá que eu vou mostrar para Saul que me agrada não é tamanho, não é força, o que me agrada é fé. Viu? Aprendendo com Bíblia, viu? É por isso que o povo de Deus está perecendo, porque falta a Bíblia. Posta aqui o culto de hoje, né? Um bannerzinho que as irmãs fizeram com tanto amor, com tanto carinho. Se tiver fácil aí, vocês postam aqui. Abra a Bíblia de vocês aí em Êxodo capítulo 13. Velho Testamento que ficou para exemplo e que a gente se esquece como Deus agia e como Ele vai agir hoje. Tem agido e vai agir. Gênesis, Êxodo, Levítico, Êxodo 13. Acharam?
Isso aí, ó, era para estar aí fácil, hein? Êxodo 13. Acharam? Corre, igreja. 17. E aconteceu, acharam? Segundo o livro da Bíblia, não é possível. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Faraó cansou de lutar contra Deus. Aí, vai Moisés, pode levar o povo contigo. Deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Está vendo? Cuidado com atalho, com coisa muito fácil. Eu nunca recebi uma bênção de Deus pelos caminhos fáceis. Vou logo falando aqui, ó, eu, José Milton, nunca recebeu uma bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo pelos caminhos fáceis. Nunca. Para mim sempre foi difícil. E graças a Deus que até aqui me ajudou o Senhor a entender isso. Olha isso aqui, ó. Deus não deixou o povo ir pelos caminhos perto. Porque Deus disse, olha Deus. Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo que... Presta atenção, crente. Para você ser crente firmado na rocha e a tua família dizer, esse aqui é crente mesmo, essa daqui é crente. E um dia que ela quiser cansar do pecado, ele cansar do pecado, querer seguir o teu Deus, vai seguir o teu Deus na igreja que tu congrega e não em qualquer outro lugar. Você sabe que ali na casa dele, na família dela, tem um crente, tem uma mulher crente, um homem crente, um jovem crente de verdade. Olha isso aqui, ó. Porventura o povo não se arrependa, que é Deus que vê o coração, a mente da igreja e fala assim, esse daqui, se eu der isso aqui e depois tirar, ele se desvia. Deus sabe. Sabe ou não sabe? Deus sabe tudinho aqui. Ele sabe que se ele me der algo, eu posso me desviar. Ele sabe se ele me der aumentar demais também a igreja, crescer, 50 mil membros, eu posso me desviar. Ele sabe tudo. Ele sabe que se tu tiver o que tu ora, tu vai se desviar. As coisas fáceis é caminho de morte. Pode analisar aí. Todo caminho fácil. Nossa, tudo está dando certinho aqui. É Deus no negócio. Nem sempre. Vou repetir aqui. Nem sempre tudo que está cooperando é Deus no negócio. Pastor, eu orei, tudo cooperou, por isso que eu entrei nessa. Vai. Olha, igreja, eu acabei de orar por alguém que entrou numa dessa. Eu quis ajudar, mas a pessoa não me ouviu. Sabe quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, Deus me mostrou, quando fala assim, eu nem me meto, porque se Deus mostrou, quem sou eu para ir contra Deus? O certo é, pastor, me ajude em oração para ver se é de Deus isso ou aquilo, aí eu entro. Caso contrário, falou que foi Deus, eu acredito e saio fora. E aí, olha o resultado, olha isso aqui. O povo não se arrependa vendo a guerra, e às vezes a gente se arrepende quando vê guerra, e volta para o mundo, volta para a vida promíscua que a gente tinha, volta a viver o passado, achando que é melhor do que o presente. Então presta atenção aqui. Mas Deus fez o povo, e eu peço a Deus que Ele me faça isso mesmo. Senhor, se o Senhor vê que eu estou indo por um caminho, e esse caminho eu vou me perder, eu vou perder o Senhor, que o Senhor faça eu dar um monte de volta e não aconteça o que eu estou buscando, que eu estou orando, para que eu entenda, compreenda que o Senhor está no controle de tudo. Eu oro assim para Deus. Olha isso aqui, ó. Mas Deus, e olha que eu tenho visto isso, viu? Olha, mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. 19. E Moisés levou consigo os ossos de José. Eita, homem crente. José falou que quando ele morresse não era para deixar os ossos lá. E ele cumpriu. Falou, pode pegar os ossos de Moisés aí, de José. José falou que não era para deixar aí quando a gente subisse daqui. Que Deus ia visitar o povo dele um dia. Lembra disso? E eles guardaram e cumpriram, gente.
José já estava morto, a ossada fedida. E eles lembraram do pedido de José, foi lá, pegou as ossadas, tirou daquela terra maldita e foi embora com eles. Olha isso aqui, ó. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vai visitar a tua causa, a minha. Mas é no tempo. Quantos anos foi mesmo que o povo ficou lá no Egito? Ó, o irmão acabou de falar aí, ó, 400 anos. Mas eles acreditaram que Deus um dia ia visitar. José, antes de morrer, falou: Deus há de visitar vocês. E quando Deus visitar, tira a minha ossada daqui e vai embora com vocês. Não foi isso? Aqui, está aqui, repetindo aqui. Certamente Deus visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante de dia. Você já ouviu isso várias vezes aqui? Já? Mas não como hoje. Para os guiar pelo... E de noite numa coluna de fogo para os... Deus não é que nos elimina? Para que caminhasse de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Não vigia só de dia não, vigia de noite também. Olha isso aqui, ó. Nunca tirou de diante do povo, nunca, está na Bíblia aqui que nunca ele tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, nunca. Eita Deus que cumpre palavra. Esse é o nosso Deus. No capítulo 14, versículo 1, então falou o Senhor a Moisés dizendo, está vendo que Deus fala com o líder político, falar com o povo? Igual Deus fala com o pastor para falar com a igreja? Olha isso aqui, ó. Fala aos filhos de Israel que voltem. Como assim, Deus? O Senhor tira a gente do Egito, 400 anos de sofrimento aqui, de prisão, de escravidão, de humilhação, e o Senhor ouviu o nosso clamor, tira a gente daqui, faz a gente voltar. Que Deus é esse? Que tira a gente de um sofrimento, da escravidão, dá uma ordem para a gente ir, diga meu povo que marche, e agora Deus faz a gente voltar. Fala para o povo, mas é que é para voltar. Para facilitar para o inimigo pegar o povo. Que Deus é esse? Ô Moisés, Deus perdeu o juízo? Aí Deus falou, fala para os filhos de Israel voltarem. Às vezes a gente tem que voltar. E lembrar de onde Deus nos tirou. Para a gente valorizar o que a gente vai ter lá na frente. E às vezes a gente está com o narizão empinado, achando que já sabe tudo, que conhece a Bíblia toda, que não precisa orar como orava antes, e jejuar como jejuava antes, de buscar Deus como buscava antes, se esforçava para não faltar um culto. Hoje a gente já não liga mais, se faltar terça não tem problema, se faltar quinta não tem problema, e Deus está falando, ó, volta! E pensa o que você vivia, o que você era, o que você passava, e olha onde eu te coloquei hoje, para tu não perder o que eu te dei até aqui. Volta para você ver de onde eu te tirei. Aí Deus mandou o povo voltar. E que se acampasse diante de Pai-Arote, entre Migdói e o mar, diante de quem? Perto do inimigo. Bem próximo do inimigo. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Imagina, você fugindo do inimigo, Deus fala, volta e fica pertinho dele. Presta atenção nos mistérios aqui, que hoje é diferente. Porque Deus é Deus que renova a palavra dele toda hora. Ó, então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão o quê? Ó, estão todos embaraçados, não sabem o que estão fazendo, o Deus dele abandonaram eles, e olha onde eles estão, facinho, vamos agora, vamos matar todo mundo. E se a gente não conseguir matar, a gente pega e escraviza de novo aqueles que a gente conseguir. Vamos.
Vamos avançar. Olha isso aqui. Na terra, no deserto, os cercou. Olha isso aqui. Faraó falou. Está vendo? O Deus dele não é Deus que cumpre o que prometeu. Falou que ia levar eles para uma terra boa, ia adorar Deus no deserto, até chegar onde Deus determinou. E não conseguiu, Deus dele não conseguiu. Eles estão embaraçados, não sabem o que estão fazendo. Olha, estão tudo perdidos, ó, e estão facinho diante da gente. Agora vamos atacar. Versículo 4. E eu endurecerei, olha Deus, isso aqui foi Deus falando que iria fazer isso acontecer na mente de quem? De Faraó. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em todo o seu, e saberão os egípcios que eu sou, e eles fizeram assim. Eu vou parar por aqui, porque nós já conhecemos o fim dessa história. Agora precisamos entender hoje o que Deus está tentando falar conosco hoje aqui. Às vezes, irmãos, a gente está passando por uma situação e parece que não tem fim, não tem saída. E parece que Deus, de propósito, fez a gente passar por aquilo ali para Ele ser glorificado. Mas quem é aqui que pensa assim? A gente não pensa assim. A maioria da gente, a gente já quer agir no braço, na força, mudar de estratégia, muda até a forma de orar, porque será que foi minha oração errada, por isso que eu estou passando por esse caminho? Será que é a minha forma errada de viver? Será que eu estou exagerando? Será que eu virei religioso? Todo culto estou aqui, toda hora estou na Bíblia, tudo é na Bíblia, tudo é na palavra, na palavra, é no Evangelho. Será que eu estou ficando religioso? Será que eu estou ficando doido? Daqui um pouco o povo vai me internar no Jiquiri. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Deus fez, não foi conforme a vontade de Deus? Quem é que está no controle das nossas vidas? Quem foi que falou que era para a gente conservar corpo, alma, espírito e corpo, irrepreensível até a vinda dele? Porque ele está no controle de tudo. Será que Deus, a gente acredita que ele está no controle quando tudo vai bem? E quando ele manda a gente voltar e se arrepender e se humilhar? Será que Deus está no controle? Quando a gente está passando humilhação por aí, será que Deus está no controle? Será que Ele não está forjando o nosso caráter? Nunca fiquei doente, pastor, não sei nem o que é médico, e de repente tem que descobrir o que é médico, o que é agulha, o que é exame, o que é remédio. E aí, será que a gente está pronto para glorificar Deus nesses momentos? A esposa está crente com você aí todo culto, vamos amor, é um levantando o outro. O que foi que houve? Está meio desanimado hoje? Não, vamos para a igreja buscar força. Lá Deus tem uma palavra para nos animar, nos fortalecer, nos encorajar para vencer a luta diária. A esposa levantando o marido e de repente você vê ela para baixo. E você tenta de tudo e não levanta ela. E aí, será que dá para a gente entender que tem um trabalhar de Deus ali? Para forjar o nosso caráter? Porque nem sempre a gente vai estar dando glória a Deus, irmão. O correto seria, mas nem sempre a gente vai estar dando glória a Deus. Em algum momento, se a gente não vigiar, a gente vai estar murmurando, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do apóstolo, reclamando dos projetos de Deus na igreja, achando que é difícil de a gente carregar, de a gente suportar, de a gente assumir, de a gente vencer, de a gente contribuir, de a gente se unir, de a gente assumir até o fim. Irmãos, crente que murmura da igreja, que congrega, que reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do apóstolo, reclama da obra. Que nem, por exemplo, domingo agora nós vamos ter aqui às 18 horas o pastor Felipe. E Deus, Ele quer que todos nós venhamos estar aqui unânimes, à noite, às 18 horas. E aí a gente não vem. Se a gente não consegue obedecer quem a gente ouve, como é que a gente vai obedecer a um Deus que a gente não vê, mas que está falando todo o tempo com a gente aqui? Você percebeu? Você percebeu? Que era loucura o que Deus estava tentando fazer com o povo. Não é que o inimigo está aqui, eu vou para cima do inimigo. Mas era para Deus ser glorificado.
Que é para realmente o inimigo falar, Deus abandonou. Para eles terem voltado para perto da gente, Deus abandonou esse povo. E quando eles foram para cima, aí você lê o restante, você vai ver. Deus colocando a coluna de nuvem de fogo atrás do povo. Ou seja, Deus atrás do povo falou, Moisés, fala o povo que o povo marche e eu vou ficar aqui protegendo vocês. Coluna de fogo, coluna de nuvem, é Deus atrás do povo protegendo. Aqui Deus iluminava de noite para o povo ir, e aqui Deus escurecia, que é para os inimigos acampar e não avançar o sinal e alcançar o povo de Deus. Isso é o Deus que nós servimos. E quando ele pensou que estava vencendo, lembra o que Deus fez com o povo do Egito ao atravessar o mar? No dia seguinte, o povo de Israel viu só um monte de cadáver egípcio. Nossa, morreram todos, olha, tudo afogado, com as barrigas cheias de água salgada. Olha, morreu todos. Quem foi que matou todos? Se Moisés, nem tu nem nós levantamos uma espada. Quem foi que matou todos? E a gente está livrinho aqui. Vale a pena não seguir os planos de Deus, que parece loucura até para nós crentes? Não pareceu loucura a gente vir para cá hoje no frio? Não pareceu loucura a gente enfrentar a chuva e estar aqui adorando a Deus? Não parece loucura a gente abrir mão de estar com a nossa família para estar num culto? Não parece loucura a gente abrir mão no final do ano? Vai ter vigília, dia 31 agora. Dia 31 de dezembro nós vamos nos reunir aqui para o dia 1º, em vigília, aqui adorando a Deus. Vai ser loucura para a tua família que não crê em Deus. Mas para você não é loucura, você deveria vir e ainda trazer a tua família. Dia 24 de dezembro, culto normal aqui, é numa terça-feira, culto normal. Aí dia 25, aí vocês vão lá ficar com a família de vocês, amém? Culto normal, quarta-feira, terça-feira aqui, dia 24 de dezembro. Normal, a gente vem para cá, cultuar a Deus, adorar a Deus, horário normal, 7h30. Depois vocês vão comer peru por aí, amém? Se não tiver peru, come galinha. Se não tiver galinha, come o ovo da galinha. Se não tiver ovo, come farinha. Se não tiver farinha, beba água e dê graças a Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não vai fazer igual esse povo aqui que reclamou do maná que descia do céu. Meu Deus do céu, o próprio Deus cozinhou a comida para o povo. Às vezes você vai num restaurante e a sua mãe faz uma comida muito boa. Tanto é que as nossas esposas, né? Nossa, minha sogra cozinha bem. Não é assim que elas falam? É ou não é? Eu mesmo falava bem da minha sogra. Mineira, mão cheia, cozinhava bem. Então, Deus ele fez uma comida muito boa para o povo. Colocou todas as vitaminas que o povo precisava para não adoecer no deserto. E o povo reclamou. Enjoei dessa comida. O ser humano tem uma mania de enjoar fácil. Enjoa fácil do marido, enjoa fácil da esposa, enjoa fácil. Engraçado que ninguém enjoa de dinheiro, né? Hein? Tu já viu o ser humano enjoar de dinheiro? Quanto mais quer. É por isso que o diabo engana. Se contente com o que tu tem. Aí não, quer mais, quer mais, quer mais. Aí a Bíblia diz que se traspassa com muitas dores. Então presta atenção aqui nos mistérios aqui. Deus faz o povo retroceder. E em alguns momentos é assim que acontece com a gente. Quantas vezes você viu a gente voltar um pouquinho para trás? Foi Deus que pediu. E aí o povo fala assim, Deus não está mais aqui não. Abandonou o apóstolo, abandonou os pastores. Deus não está mais na vida deles não. E aí é onde você se engana. Quando Deus pediu para esse povo retroceder, voltar, Faraó pensou, porque foi de propósito, Deus fez de propósito, que é para Faraó pensar assim, que Deus não estava com o povo, porque Deus queria ser glorificado na morte de todos eles. E foi glorificado. Quando eles pensaram que estava vencendo, e o povo de Deus, Deus tirou, aí Deus pegou agora, ó, tirou a coluna de fogo, de nuvem dali, eles estavam atravessando o mar. O mar fez o quê? Fechou, água em cima deles. Cavalo morreu, homem morreu, foi mulher, morreu muita gente. Amém, igreja? Deus foi glorificado? Deus quer ser glorificado nessa doença. Deus quer ser glorificado nessa falência. Deus quer ser glorificado na morte de alguém, ante querido nosso.
Deus quer ser. Eu quero que a minha morte, Deus seja glorificado. Não Satanás, mas Deus seja glorificado. Então, igreja, se prepare para dar glória em todos os momentos. Agora eu vou trazer à memória aqui algo que aconteceu terça-feira aqui, que Deus falou conosco aqui. Você viu porque aquela jovem viúva se espelhou, amou de verdade aquela sogra dela? Por que que aquela nora, ex-nora, né, que o filho já tinha morrido, amou demais aquela sogra que não tinha mais filho para ela casar e já tinha morrido? Ela amou demais ela. Por quê? Porque ela viu Deus na vida daquela mulher, passando luta, batalha e dificuldade, mas a nora não viu ela reclamando de Deus, a nora não viu ela reclamando nunca da cidade que ela veio, da família que ela deixou, nunca viu ela murmurando, reclamando de ninguém, porque se tivesse reclamado, ela queria ir junto com ela de volta para lá. Essa mulher a vida inteira, quando eu conheci o filho dela aqui, que eu estava ali conhecendo o filho para casar, ela sempre reclamava da cidade dela, do povo dela. Essa mulher, Deus me livre de ir com ela para esse lugar. Concorda? Às vezes a gente está tentando trazer a nossa família para cá e não consegue, porque a gente está dando mau testemunho lá. Se a gente fosse como Noemi, não dando mau testemunho na frente dos nossos familiares, as pessoas iam chegar aqui e acreditar que Deus está aqui, porque você demonstra Deus na sua vida, lá na sua casa, onde você mora, no meio da sua família. Por que que ela não quis mais? Por isso que eu falo, para ser abençoado, você tem que aprender a abrir mão de coisa. Ela abriu mão da família dela, ela abriu mão da cidade dela, do país dela, da naturalidade, de toda a herança que ela tinha da família dela. Ela abriu mão de tudo para seguir uma mulher pobre, uma mulher que não tinha mais nada para oferecer a ela. Tanto é que quando ela chega lá na cidade, ela vai trabalhar para sustentar a sogra. Mas tu não viu essa jovem murmurando. E não foi a sogra que falou, vai trabalhar, que eu sou velhinha, não consigo mais trabalhar, vai trabalhar que tu é nova, para a gente comer, senão nós vamos morrer de fome, ainda aqui nessa terra. Ela não. Quando ela chegou lá, ela foi trabalhar. Minha filha, por onde anda? Eu encontrei uns campos aqui e fui colher, trabalhar. E olha o que me deram, olha. E aí ela olhou assim e falou assim, primeiro dia de trabalho já deram tudo isso para tu, alguém está de olho em tu, viu? Deu para entender? Porque não era comum acontecer isso. Mas por que aconteceu isso? Deus achou graça nessa mulher, nessa jovem, e quando chegou lá no campo, lá no trabalho, na empresa, Deus honrou ela, fez o patrão dela, fez todo mundo gostar dela e abençoar ela. Às vezes tu não está sendo abençoado lá no teu trabalho, por quê? Porque Deus está falando para você ser humilde, tirou você de um cargo muito alto lá e colocou num cargo pequenininho, fica ali no pequenininho sem murmurar, sem reclamar. Às vezes é um teste para tu ser honrado e ficar lá em cima no topo. É igual voltar para trás aqui que Deus falou para o povo, volta, retrocede, volta para trás. Como é que um Deus que dá uma ordem para marchar, Moisés diga ao povo, meu povo, o teu povo, que a ordem é? Tem até um louvor aí da Alice Maciel na sanfona, que ela fala, a ordem é marchar, não é? E muitas das vezes a gente entende que é só para avançar, mas tem momento que Deus fala, opa, stop, você está muito orgulhoso, soberbo, diminua aí essa crista, se humilha um pouquinho aqui nos meus pés, porque quem tem que crescer é eu através da tua vida. Isso é retroceder, vocês estão entendendo? Isso é voltar um pouquinho para trás, porque quando a gente chega no primeiro momento na igreja, a gente chega assim mesmo, orgulhoso, a gente está quebrado, destruído, mas entra aqui assim. E quando Deus está pregando, a gente, não é comigo não, e é com tu mesmo. É com você que Deus está falando, porque Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Prenderam a palavra? Prenderam o evangelho? Deus coloca a gente em situação que a gente não entende. Mas se Deus está num negócio, vai. Deus pediu para o povo dele, os discípulos, atravessar o mar, não foi? Pega o barco e atravessa, lá do outro lado a gente se encontra, não foi? Mas Jesus
avisou para eles o que eles iriam enfrentar? Avisou, vai ter tempestade tal hora, o vento vai se levantar, vai ser uma luta, vai ser uma batalha, ou vocês vão perder coisas aí do barco. É capaz de perder até o barco, mas a vida de vocês não. Não aconteceu com Paulo? Para chegar lá em Roma, olha o que aconteceu com Paulo no caminho. Então, igreja, presta atenção que Deus ele permite certas coisas nas nossas vidas para nos ensinar. Mas às vezes a gente não quer aprender pelo caminho mais difícil, a gente quer aprender pelo caminho fácil. Porque a gente sabe que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é pai, ele não é padrasto, eu vou pedir um pão, ele vai me dar uma pedra, não. Mas tem momento que a gente precisa aprender pelos caminhos mais difíceis. E quando estiver aprendendo pelo caminho mais difícil, não reclama não. Peça a Deus para te dar força para Ele ser glorificado. Vocês estão entendendo a mensagem hoje? Porque nós estamos num culto, aí ó, em prol daqueles que perderam a esperança em quem? A luta está tão grande que perde a esperança em quem? Saul estava numa luta grande, ele perdeu a esperança ou não perdeu? Em vez de ele consultar um homem de Deus, ou o próprio Deus, o homem de Deus já morreu, Deus já recolheu, pronto, consulta o próprio Deus. É igual você tem um pastor José, tem um apóstolo, tem os bispos, tem nós aqui para cuidar de vocês. Mas se Deus tirar o pastor José, ele manda outro. Mas vamos supor que Deus permitiu você ir para um deserto onde não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo. E aí? Lá você vai perder a esperança no Senhor? Igual nós aprendemos terça-feira que o profeta de Deus, o João Batista, perdeu a esperança. Chegou um momento que ele perdeu a esperança, mas não perdeu a salvação, mas perdeu a esperança. Ele perseverou até morrer com Jesus, mas que perdeu a esperança no momento, perdeu. Deus não quer que a gente perca a esperança. Ou seja, irmão, o que a Bíblia fala que vai acontecer e nem eu nem você pode mudar. Ninguém pode mudar. Às vezes nem o próprio Deus muda, porque é palavra dele, é para se cumprir, para ele mesmo ser o quê? Glorificado. E a gente não está entendendo. Às vezes a gente estava num momento de bonança, momento bom, no emprego, na empresa, na família, e de repente desmoronou tudo. Você fala, eita, meu Deus do céu, cadê Jesus? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? A minha esperança estava no Senhor, cadê? É para continuar no Senhor, que ele vai te honrar, vai dar vitória lá na frente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Está encerrado. E as palmas continuem louvando e adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus.